indústria para se importantes do Estado, que desenvolve pesquisas e projetos de manejo sustentável das florestas. O Horto Florestal de São Paulo é mais um privilégio dos santanenses e de todos os moradores dessa cidade de concreto. Pela cidade já não restam muitas áreas verdes. Mas o Horto Florestal é um convite ao ar puro e a um maior contato com a natureza. Esta é a sede do Horto, construída em 1942. Aqui, a preocupação com a conservação e o reflorestamento é grande. Na década de 70, o Instituto Florestal já era pioneiro no desenvolvimento dos planos de manejo das áreas naturais. No início dos anos 90, a instituição colocou em prática o Plano Emergencial para a conservação de ecossistemas e implantação de parques, estações e reservas. A partir de um programa que já completa 20 anos, engenheiros trabalham no projeto de construções modulares nas estações experimentais e em parques florestais espalhados pelo estado. A madeira utilizada vem das pináceas. Os ciclos de corte se estendem em média por 30 anos. Este é um exemplo de que conservar é possível e necessário. Desenvolvimento pode, afinal, rimar com reflorestamento, com reconhecimento, com sentimento. E já que estamos falando de verde, agora vamos mostrar um pouco mais a paisagem de Santana, em imagens aéreas feitas especialmente para o Vídeo Bairro, com a ajuda de uma equipe do Campo de Marte. Você também vai conhecer a história do primeiro aeroporto de passageiros de São Paulo. A história do Campo de Marte começa em 1924, com a Escola de Aviação da Força Pública. Nascia o primeiro aeroporto da capital. 7 anos depois, era inaugurado o Aeroclube de São Paulo, hoje a maior escola de aviação da América Latina. No Museu do Aeroclube está guardada parte da memória de São Paulo. Pilotos corajosos que andavam em pequenos aviões fabricados na década de 30. Turmas de pilotos dos anos 40 e 50. O primeiro avião a decolar no Campo de Marte. Os registros dos primeiros brevetados do clube e seus instrumentos de voos maravilhosos. Aqui também está registrado o incêndio que deixou em ruínas o Aeroclube no ano de 1967, mas foi reerguido e conservou grande parte do seu acervo, com as fotos das primeiras mulheres a enfrentar os céus de São Paulo e do Brasil. E dos troféus que conquistou nos campeonatos de paraquedismo. Além do Aeroclube, estão instalados no Campo de Marte 47 concessionários e 17 hangares. O grupamento de Rádio Patrulha Aeromilitar de São Paulo sobrevoa diariamente a cidade com equipe médica para atender ocorrências graves. São 280 pousos e decolagens diários de jatos executivos e helicópteros. O Campo de Marte hoje é o maior centro de helicópteros do país. E novas obras, novos hangares, faz a gente dizer que Campo de Marte está numa fase de extremo crescimento e, repito, uma das melhores fases da sua história. Íris é nome de vila. O sobrenome Mazei se tornou muito conhecido no bairro. Juntamos os dois e temos uma personagem importante na história de Santana. Dona Íris Mazei nasceu em Santana há 77 anos. Filha de imigrantes italianos, Dona Íris conta com orgulho da vinda do avô Vitório Mazei para o Brasil no final do século passado.
O arquiteto italiano foi um dos responsáveis pelo projeto de construção da Estação da Luz. Dona Iris também lembra com orgulho do pai, Manuel Mazei. Papai, quando foi para Santana, sempre ouvi dizer que não tinha 40 casas lá, né? Então veja quantos anos. E depois eles tiveram a ideia de lotear áreas de terra, não é? Que antigamente só eram chácaras, sítios ou fazenda. E assim foi que deu certo e formou-se a Vila Mazei, Tucuruvi, depois vieram as outras vilas, porque eles foram comprando áreas maiores e foram loteando. Como que era a sua infância lá no bairro? Nós vivemos num ambiente festivo. Saudade é como eu conto para os meus netos, que eu me lembro dessa transição muito bonita pelo seguinte: eu conheci o lampião de gás. Eu acho uma coisa muito interessante. Eu conto, eles gostam de ouvir. E o bonde puxado a burro foram os últimos, que eu me lembro, foram os últimos, depois não tiveram mais. Aí começou os bondinhos até lá em cima, não é? Só a viagemzinha que era extraordinária, viu? E a saudade aperta quando ela lembra do belo casarão construído pelo pai nos anos 20, e onde Dona Iris viveu por mais de 50 anos. Ele construiu essa casa tirada de uma ideia aliás, copiando de um palácio de Florença. Então levou muitos anos para construir e ali foi aqui que eu vivi e aqui vivi muitos anos muito felizes. Me casei, fiquei noiva, me casei. Aqui seria o hall de entrada, não é? Esse aqui foi feito no Arte e Ofício de São Paulo com grandes eram italianos que trabalhavam à mão, né? Isso aqui foi manual. A casa tinha 6 dormitórios, 5 salas, depois tinha área do quintal, garagem e 80 metros de fundo, né? E eu fiquei morando lá até uns 15 anos, né? Acho que mais ou menos, uns 15, 20 anos ainda atrás, não é? Mas foi uma casa que chamava-se muito, a gente dizia, que era a casa das festas. Porque mamãe era menino, papai gostavam de receber, entende, tanto com jantares como festa mesmo, qualquer coisa era motivo para uma reunião. Até fins dos anos 60, o rio Tietê serviu de rota para muitos atletas que faziam do remo um dos esportes mais competitivos em todo o Brasil. 2 clubes de Santana viveram essa época de ouro: o Espéria e o Clube de Regatas Tietê. Fundado em junho de 1907, o Clube de Regatas Tietê, há 91 anos, se dedica a formar jovens em diversas modalidades esportivas. Muitos atletas famosos passaram por aqui, como a tenista Maria Esther Bueno, tricampeã mundial nos anos 50 e 60, e a nadadora Maria Lenk, campeã brasileira e sul-americana, que participou dos Jogos Olímpicos de 1932 e 1936. Mas foi o remo um dos esportes de maior prestígio no clube. O vice-presidente social conta que o esporte reuniu em São Paulo as competições interclubes, estaduais e internacionais até o início dos anos 70, quando o rio Tietê chegou ao seu limite. Debaixo do arco admirável da Ponte das Bandeiras, o rio murmura num banzeiro de água pesada e oleosa. Ao finalizar o poema Meditação sobre o rio Tietê... A Segunda Guerra Mundial,